Foi então, em uma manhã, depois de tão logo ter me acordado, logo que me levantei da minha cama, eu acabei sentindo muita dor em meu pescoço e em minhas costas. Também notei que por meu corpo havia muitos machucados, que aparentavam arranhões feitos por arame farpado. Eu estava completamente sujo, e sobre a minha cama havia muitas velas derretidas. Aquelas velas não foram queimadas em meu quarto. Elas vieram do cemitério e só poderiam ter sido trazidas por mim. Todas as madrugadas eu me acordava e saía para a rua. Passei a andar por vielas escuras e antes de retornar para minha casa, eu ia até o cemitério e trazia do cruzeiro boa parte das velas que lá estavam. Somente eu sabia que eu não estava bem. Conforme todos esses problemas passaram a me afligir, eu também passei a buscar ajuda em todos os lugares. Fui em médicos, psicólogos, busquei ajuda até mesmo em igrejas, mas nada de diferente acontecia. A medicina não sabia explicar o meu problema, somente falavam que eu estava bem. A igreja acreditava que poderia ser algum tipo de entidade maligna que estava tentando contra a minha vida. Algumas pessoas que moravam próximo à minha casa também passaram a comentar que durante algumas noites acabaram me vendo andando pelas ruas. Alguns vizinhos que moravam próximo à minha casa e me conheciam muito bem acabaram me contando que quando me viram, eu gritava como se estivesse emitindo som de dor. Já outros me perguntavam com espanto em seus olhos como eu conseguia correr como um cão pelas ruas. Então eu sumia em meio ao breu da noite. Tudo isso passou a me deixar com muito medo. Eu não sabia o que eu estava me tornando. Também não sabia a quem recorrer por ajuda. Até que quando foi um dia, logo pela manhã, no exato momento em que eu saía da minha casa, acabei avistando uma mulher. Ela estava parada à frente da minha casa. Aquela mulher acabou me seguindo com seus olhos, mas não me falou nada. Eu também acabei não indo até ela. Apenas segui meu caminho bastante pensativo. Então, à tarde, depois de eu já estar retornando para minha casa, para o meu espanto, tão logo cheguei ao portão de entrada que me levaria até a porta de minha casa, notei que aquela mulher estava parada no mesmo lugar. E tão logo me aproximei dela, ela acabou me chamando, mas não por meu nome. As palavras que ela pronunciou arrepiou todos os pelos do meu corpo. Filho da escuridão. De imediato me virei em sua direção e caminhei até ela. Aquela mulher simplesmente pronunciou para mim dessa forma: Você nunca vai encontrar ajuda em meio a pessoas que solucionam problemas naturais. O seu problema é sobrenatural. Também só podem ser resolvidos se você quiser e aceitar ajuda. Caso não queira, você passará a viver pela noite. Buscará carne fresca, seja ela humana ou de algum animal. Sentirá a dor de sua pele se rasgando, até que o que está dentro de você possa sair e dominar o seu corpo. Eu somente ouvia tudo que ela falava com muito espanto. E por final ela pronunciou: O livro que você encontrou aberto no cemitério era uma entrega maligna. Quem fizesse a leitura e preparasse a poção
passaria a dar a permissão para um ser demoníaco entrar em seu corpo. Aquele livro é conhecido como Necromonger. Aquela noite no cemitério era uma entrega de corpo. Você trocou o seu corpo carnal por um corpo que aos poucos está florando em sua pele. Sua luta não é contra você mesmo, mas contra a besta que está tentando contra você. Se você não lutar esta batalha, você irá se tornar um Canis do inferno. Não como estes que você já ouviu falar, ou como os que você já pode ter visto em filmes. Você somente irá adquirir habilidades subhumanas, força, visão e audição aguçadas, e partes de seu corpo podem se deformar, de forma que você passará a ficar como um animal que anda com os pés e as mãos no chão. Seu tempo é curto, e se você não me acompanhar, você nunca mais irá recuperar suas memórias, pois você estará entrando em um estado de licantropia e passará a viver como um animal selvagem. Boa noite a todos. Me chamo Rufino Magalhães. Nos dias atuais em que vivemos, me encontro com 79 anos. Mas a verdade é que tudo que estará sendo relatado a vocês aconteceu em uma época em que eu era muito jovem. Eu morava junto com meus pais. Por motivos pessoais, no ano de 1942, minha família resolveu se mudar. Nessa época eu tinha lá meus 9 anos. E toda e qualquer decisão que fosse tomada, eu era o último a saber. Saímos do estado de São Paulo para morar em uma região que ficava localizada no estado de Pernambuco. Tudo era muito diferente do que é hoje em dia. Sair de uma cidade que se encontrava em puro desenvolvimento para morar em um lugar onde não havia nem casas. Na verdade, havia muito poucas, e a distância entre uma residência e outra era muito grande. Na verdade, todo aquele lugar parecia pequenas fazendas. Tudo muito diferente de como é hoje em dia. Depois de já estarmos muito bem acomodados, eu resolvi em um fim de tarde sair um pouco para fora de nossa casa e explorar todo aquele lugar. E para minha infelicidade, para qualquer canto que eu olhava, só se via uma grande imensidão de terra desocupada. E bem longe no horizonte, era possível ver a poeira misturada ao ar. Durante o fim de tarde, depois de algum tempo morando naquele lugar, eu já conhecia alguns vizinhos que moravam próximo à nossa casa. Mas entre eles existia um que quase não se via durante o dia. Era um homem de bastante idade e de hábitos estranhos. Além de somente ver esse senhor saindo de sua casa nos fins de tarde e adentrando a mata, ele passava boa parte do dia trancado dentro de uma velha casa que havia no final da rua que eu e minha família morava. Aos fundos de sua casa havia uma mata que se estendia a perder de vista. E era lá que eu e meu pai passávamos os finais de semana, pois entre aquelas árvores passava um grande rio, bastante farto de várias espécies de peixe. Depois de ter aprendido o caminho, eu por muitas vezes passei o dia sobre a barranca daquele rio. E foi em uma dessas vezes que eu acabei sendo surpreendido por uma tempestade e por uma criatura que andava em meio às árvores.
Sempre que eu passava por frente à casa daquele senhor, eu tinha a impressão de ver a cortina de sua janela se movimentar. E também tinha certeza que de dentro daquela casa, aquele senhor ficava me observando. Então, quando foi um fim de tarde, pouco antes de começar a fazer o caminho para sair daquela mata, lembro-me que começou a ventar muito forte e o céu foi tomado por nuvens escuras e seguido disso, uma forte chuva chegou até onde eu estava. Para me abrigar da tempestade e não se molhar tanto, acabei me escondendo dentro de um cano que desembocava a poucos metros da barranca do rio. Aquele lugar não era tão grande, mas serviria para me salvar da tempestade. O horário foi se passando. A tarde já tinha se dissipado e a noite já tinha tomado conta de todo o lugar. Eu não conseguia ver a mata à minha frente, somente quando raios clareavam todo aquele lugar. Foi então que, em um determinado momento, passei a ouvir o que parecia som de galhos se quebrando. Eu acreditava que poderia ser meu pai que estava à minha procura. Então, bem devagar, eu comecei a sair daquele lugar. E quando olhei em direção à mata, eu vi a silhueta de uma pessoa andando por entre as árvores. Mesmo acreditando que poderia ser meu pai, eu achei melhor ficar somente observando. Foi então que, passado alguns segundos, eu vi aquela sombra olhar na direção que eu estava. Seus olhos eram da cor âmbar, e quanto mais o que estava por entre a mata se aproximando da onde eu estava, eu notava que aquilo era muito maior que uma pessoa, e que também tinha os braços bastante longos, a ponto de quase encostar no chão. E pouco antes de voltar a me esconder dentro daquele cano, eu acabei vendo aquele ser se colocar sobre 4 patas e vir em minha direção. Então, depois de eu ter voltado para dentro daquele lugar, eu fui mais para o fundo possível. E da onde eu estava, eu vi aquela criatura tentar entrar para me pegar, mas não conseguia, pois a sua estatura era muito maior que o diâmetro daquele cano. Conforme os raios clareavam a mata, também clareavam aquele ser do inferno. Eu conseguia ver a sua boca e seus enormes dentes. Aquele ser gritava por não conseguir me alcançar, e isso deixava aquele ser bestial completamente fora de controle. E para minha infelicidade, o fluxo de água que passava pelo lugar que eu estava escondido vinha aumentando cada vez mais. E se continuasse dessa forma, logo eu seria jogado para fora daquele lugar. Aquela criatura andava de um lado para o outro. Parecia saber que a qualquer momento eu poderia sair de lá.